Olá, começa agora mais uma edição do programa Avicultura e Suinocultura. Sejam todos muito bem-vindos aqui com a gente. Por aqui você fica sempre muito bem informado sobre tendências de mercado e inovações de manejo nesses segmentos tão importantes para o agro brasileiro. E na edição de hoje, o nosso tema é a inovação e a sustentabilidade na suinocultura. Você sabia que é possível criar suínos de forma totalmente orgânica, respeitando o bem-estar animal, o meio ambiente e ainda assim com rentabilidade? Pois é, e para explicar como esse modelo funciona na prática, eu converso hoje com o zootecnista, professor e autor de um livro sobre o assunto, Rony Antônio Ferreira. Professor Rony vai aqui aparecer com a gente no nosso telão. Professor Rony, seja muito bem-vindo aqui com a gente, primeiramente, viu? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar do programa de hoje. Tudo bem contigo? Tudo bem, Felipe. Em primeiro lugar, eu que agradeço pela oportunidade de esclarecer um pouco sobre essa tendência de mercado, mais recentemente, né? Inovadora também, como você disse, mas uma opção a mais para o produtor de suínos brasileiro. Bom, vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre essa obra, né? Esse livro que você lançou. Pelo que eu li ali, o livro se chama Criação Orgânica de Suínos, né? Para começar, conta pra gente o que motivou a produção dessa obra, qual o principal objetivo desse livro. Olha, Felipe, principalmente depois da pandemia, as pessoas passaram a se preocupar com produtos de melhor qualidade. Então, esse aí foi um dos aspectos que sempre me chamaram a atenção com relação à produção de suínos. E mais ainda, no que diz respeito à qualidade de vida do animal, o respeito ao ambiente natural do animal. E eu sempre tive vontade de deixar isso claro para a população em geral, e desse modo, com o livro, a gente consegue um alcance maior, porque a criação orgânica ela é o método que mais se aproxima do habitat natural do suíno. Então, consequentemente, você vai ter um produto de melhor qualidade. E um outro motivo também que nos levou a trabalhar nessa obra foi que não há na literatura nacional livro sobre o assunto. Nenhum livro nacional fala sobre a criação orgânica de suínos do modo que a gente tratou nesse material e tão atualizado. Pois é, quando a gente fala em produtos orgânicos, principalmente os consumidores, eles associam o produto a algo vegetal, a algo aí que venha da horticultura, da agricultura e não necessariamente da criação de proteínas, de criação animal, né? Então, qual o conceito que está por trás aí? O que caracteriza um modelo orgânico de criação de suínos? A principal diferença do sistema orgânico de criação de suínos é o manejo dos animais com relação à área de criação. Então, os suínos criados do ponto de vista orgânico, em todas as fases da criação, os animais têm acesso a piquetes, uma área para caminhar, uma área para pastejar, né? Mesmo que ele não use aquela planta, aquela forrageira, como principal aspecto de nutrição, né, para o seu desenvolvimento corporal, mas ele tem um espaço para ele movimentar. Então, esse é o grande diferencial da criação tradicional de suínos, do sistema confinado de criação de suínos. No Brasil, hoje, esse modelo ele já existe? A gente encontra já modelos de criação de suínos de maneira orgânica, criação orgânica de suínos? Ou esse, digamos assim, ainda é um modelo incipiente? Enfim, que estágio estamos na adoção dessa prática? Sim. O sistema orgânico de criação de suínos ele é um modelo alternativo. Ele não é o melhor, nem o pior, ele é um modelo alternativo. E as pessoas que começam a criar suínos do sistema orgânico, principalmente em respeito ao bem-estar animal, ao comportamento natural da espécie e pensando também na qualidade do produto final. Então, é um sistema que agrega valor ao produto. E no Brasil nós temos poucos criadores de suínos, mas, como eu disse há pouco, principalmente depois da ocorrência da pandemia, né, da Covid-19, as pessoas têm se preocupado mais com a qualidade do produto. E além da qualidade do produto, é como esse produto chegou até o mercado.
Então, assim, o respeito ao animal, o respeito ao bem-estar animal, é uma preocupação de nicho de mercado que está disposto a pagar mais por esse produto de melhor valor nutricional e principalmente melhor valor do ponto de vista de respeito à criação animal, como eu disse. E hoje já existem certificações para esse tipo de produção, para esses produtos aí que muitas vezes vão ser comercializados, né, de uma maneira com esse status, né, de uma produção orgânica, de um produto orgânico. Já existe uma certificação para esse segmento de produção? Sim, sim, já existe. Assim como existe a certificação para o produto vegetal, como você abordou no começo da nossa conversa aqui, né? Existe também a certificadora responsável por padronizar o produto e garantir ao consumidor que realmente trata-se de um produto orgânico. Porque as pessoas confundem muito o produto orgânico com outros sistemas alternativos de criação. Bom, a gente está aqui falando diretamente com muitos produtores rurais, com muitos criadores, inclusive, e para muita gente, talvez esse assunto ainda seja uma novidade. Então, para quem está nos assistindo, que tem uma criação convencional, digamos assim, e de repente cogite, né, fazer essa migração para esse outro modelo, que tipo de adaptações, as principais adaptações que um produtor precisa fazer na propriedade para adotar esse modelo? Olha, a modificação que o produtor tem que fazer é principalmente relacionada ao manejo dos animais. Os mesmos animais que você cria confinado no sistema tradicional híbrido comercial, também você pode trabalhar com esses animais no sistema orgânico. E a principal preocupação que eu tenho com a pessoa que está pensando em migrar do sistema tradicional para o sistema orgânico de criação de suínos é que observe bem o mercado, para ver se ele consegue encaixar esse produto no mercado, porque ele vai atender a um nicho de mercado. Pessoas que estão dispostas a valorizar mais esse produto, porque é um produto de valor agregado maior. É um produto que tem um custo de produção maior, até porque a área utilizada para se criar suínos orgânicos ela é maior na propriedade, né? Então, esse ponto aí é importante a gente trabalhar nesse sentido de organizar o sistema produtivo para atender ao mercado. Então, a demanda ela é praticamente ao contrário, ela vem do mercado para o produtor. Bom, professor, o senhor falou aí, né, bastante sobre, por exemplo, algumas adaptações em relação ao manejo, mas em relação à infraestrutura, existem também algumas adaptações ou algumas mudanças de infraestrutura que de fato precisam ser colocadas em prática para aquela produção ser considerada uma produção orgânica? Sim, a estrutura ela é bem diferente no que diz respeito à área, quando se trata da criação orgânica. A criação orgânica em si, ela exige na suinocultura que todas as fases de criação, em todas as fases, os animais tenham acesso a piquetes. Então, esse é um aspecto bastante importante que tem que ser considerado, até para a aprovação da criação pela certificadora, que todas as fases têm que ter piquetes. Isso demanda uma área maior da criação por parte do produtor. E nesse assunto, então, seguindo nesse mesmo tema aí, a adaptação de uma criação convencional para a orgânica, ela é perfeitamente possível, desde que o produtor se atente aos aspectos, principalmente de manejo, aspectos de alimentação e também os aspectos relacionados à nutrição dos animais e essa área que tem que ser fornecida para todas as categorias de suínos. E se a pessoa possui, eventualmente, na propriedade, alguma certificação para qualquer produto orgânico, seja café orgânico, hortaliças orgânicas, qualquer tipo de produção orgânica, fica muito mais fácil ele obter a certificação para um segundo produto, que nesse caso é o suíno, né? Então fica fácil da pessoa fazer a transição. E quando a pessoa pretende passar do sistema tradicional confinado para o sistema orgânico de criação, existe um período que tem que ser demandado de adaptação. Até a comunicação pela certificadora também, de que esse produto é realmente um produto orgânico.
E essas explicações todas a gente coloca em detalhes no livro para auxiliar aquele produtor que precisa ou pretende transformar a criação de suínos convencional em uma produção orgânica. Uhum. Bom, o senhor falou ali um pouquinho antes sobre também um ponto importante que é uma atenção à alimentação dos animais, né? Que tipo de insumos, que tipo de ingredientes, então, precisam ser utilizados, que tipo de mudanças precisam ser feitas na alimentação também para a adoção desse sistema? Todo produto utilizado para alimentação de suínos orgânicos, ele deve vir de uma produção orgânica também. Né? Existe na legislação uma porcentagem pequena de aceitação de produtos que não sejam eventualmente orgânicos para atender à exigência do suíno. O animal, se ele tiver uma deficiência nutricional qualquer, dependendo da proporção que você tenha de falta ou carência de um nutriente na alimentação, você pode usar um produto que não seja orgânico para atender, para não comprometer a saúde do animal, principalmente. E a gente coloca no livro, bastante interessante, que eu acho um ponto diferencial nesse material, é que a gente trabalha quais são as fontes de proteína, quais são as fontes de vitaminas, aminoácidos, minerais que esses animais precisam e que o produtor pode retirar isso de fonte orgânica. Às vezes tem alguma planta, tem algum vegetal na região que é fonte de um nutriente importante. Nós temos fontes de aminoácidos muito importantes na natureza que não são explorados na suinocultura. Professor Rony, a gente precisa agora fazer um rápido intervalo. Eu vou pedir para o senhor aguardar só um pouquinho, porque a gente ainda tem muito para destrinchar, muito para falar sobre esse assunto que é de fato inovador e muito interessante ainda aí para a nossa audiência. Então, eu volto já já com você, tá bom? E a você que está em casa, eu quero só fazer um convite para rever esse programa e todos os outros da nossa grade. Basta acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/agromaistv. A gente vai fazer nosso rápido intervalo. Voltamos já já. Estamos de volta com o nosso programa Avicultura e Suinocultura e hoje o nosso bate-papo aqui com o professor Rony, falando para a gente um pouquinho sobre uma inovação aí no sistema de criação de suínos aqui no Brasil, que é a criação orgânica de suínos. A gente vai voltar então com esse nosso bate-papo com o professor. Ali no nosso primeiro bloco, professor, a gente estava falando algumas questões, né, alguns aspectos que caracterizam de fato essa produção. E aí a gente falou sobre alimentação, sobre algumas questões de infraestrutura. E quando a gente pensa na sanidade do animal, professor, como o produtor ele deve lidar com prevenção, controle de doenças, sem uso de antibióticos sintéticos, digamos assim? Olha, na criação orgânica, o principal ponto é prevenção. Então, a gente usa o mesmo protocolo vacinal que a gente usaria no sistema convencional, a gente pode e deve usar no sistema orgânico. Agora, um ponto muito importante, Felipe, que às vezes as pessoas até pensam ao contrário, é que o suíno criado confinado, a gente, nesse sistema, né, tradicional brasileiro e do mundo é assim, a gente tem muito mais animais no menor espaço de criação. Eles confinados, então, a pressão de infecção é muito maior. E aí, quando a gente vai para o sistema orgânico, como eu conversei no começo com você aqui, colocando que a área por suíno é maior, eles são criados num ambiente mais livre, mais aberto, a pressão de infecção é menor. Então, a gente necessita muito menos trato, no sentido de curativo mesmo, né, do animal. Então, o suíno orgânico, ele tem o hábito natural dele, a pressão de infecção é menor, ele está muito menos exposto, contrário do que a gente imaginava, né? Ele está muito menos exposto a micro-organismos. Então, o ambiente orgânico de criação ele é muito mais saudável para o suíno. Bom, professor, a gente quando conversa, né, com os produtores rurais, é claro
que a primeira coisa que eles levam em consideração é a questão de viabilidade econômica, se é interessante economicamente para ele investir em qualquer atividade. Quando a gente fala, então, sobre esse modelo de criação, o produtor ele pode esperar mais custos na prática, ou esse custo ele tem um retorno, é rentável esse tipo de modelo, ou tudo isso depende, ele precisa fazer uma avaliação? Olha, o suíno orgânico, ele tem a função de atender um nicho de mercado, né? Ele não é objetivo do sistema orgânico jamais competir com o sistema tradicional de criação. Nós temos hoje aí 99% do modelo de criação de suínos no Brasil é do sistema tradicional confinado. Mas tem um nicho de mercado disposto a pagar mais por um produto de melhor qualidade, onde os animais são criados com um sistema de criação que mais se aproxima do habitat natural dele. Para você ter uma ideia, um suíno, quando criado confinado, ele passa ali 80 a 90% do tempo dele quase dormindo. Enquanto que o suíno orgânico, ele passa esse mesmo período de tempo explorando o ambiente. Então, quando ele está explorando o ambiente no sistema tradicional, né, no sistema orgânico, ele está explorando o ambiente, o animal se sente mais tranquilo. O animal se sentindo mais tranquilo, ele libera menos cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso reflete numa qualidade de carne superior. Então, essa qualidade de carne superior, que é entregue pelo sistema orgânico de criação, ela vai atender a nichos de mercado que estão dispostos a pagar mais por esse produto, porque o custo de produção é maior. Mesmo até se você for colocar a área necessária à criação de orgânicos, ela é maior, então isso representa um custo por unidade de suíno produzido mais elevado. Mas agrega-se muito mais valor ao produto do que acontece no custo. Então, quando você vai atender nichos de mercado, você tem que entrar por esse caminho, porque as pessoas estão dispostas a pagar mais pelo produto. Então, você acaba compensando o custo um pouco maior e o tempo, né, de produção, que é um pouco mais prolongado também no sistema orgânico em relação ao sistema tradicional confinado. O produtor precisa fazer uma avaliação, né, para ver exatamente para onde ele vai direcionar essa produção, para onde está, né, exatamente essa demanda de consumo para esse tipo de produto, né, professor? Tem uma outra questão também muito interessante de ser abordada quando a gente pensa nessa questão de produção orgânica, que é a questão ambiental, né? A gente está falando aqui sobre as técnicas de manejo, sobre alimentação, sobre infraestrutura que precisam ser adequadas, mas existem benefícios ambientais também nesse sistema orgânico, né? Eu imagino que isso deve ser levado em consideração durante a produção, ali quando a gente fala, por exemplo, no uso de água, manejo de resíduos, isso tudo deve ser levado em consideração também dentro desse modelo de produção, né? Sim, isso é muito importante, o aspecto que você abordou no caso da sustentabilidade do sistema. Porque o suíno criado confinado, a quantidade de dejetos produzidas, ela é praticamente a mesma dos dejetos produzidos pelo suíno orgânico. O animal é o mesmo, né? A genética pode ser a mesma que você cria no orgânico, também você pode criar no confinado, é a mesma genética. Só que tem uma diferença grande. No sistema confinado você tem muito mais animais em menos área. No sistema orgânico você tem uma área maior para cada suíno. Isso vai refletir numa sustentabilidade, no ponto de vista que o suíno vai depositando os dejetos na área. E se o produtor faz um planejamento da criação, a gente recomenda alguns tipos diferenciados de sistema de criação orgânica em piquetes, em que o suíno vai trocando de área. O produtor movimenta aquele sistema com o passar do tempo. Então o suíno ele vai depositando os dejetos na área e vai enriquecendo de matéria orgânica. E o que acontece com isso? A qualidade do solo é melhor. Quando você tem mais matéria orgânica no solo, a capacidade de retenção de água do solo ela aumenta. A capacidade de retenção de nutrientes e disponibilização de nutrientes para as plantas é maior. Então o sistema orgânico ele é altamente sustentável nesse sentido. Mas o produtor tem que atender as recomendações, porque se ele confinar, por exemplo, né, confinar não é bem o termo, mas se ele colocar mais animais, se ele adensar o sistema orgânico, aí ele pode até ter uma degradação da área maior. Por isso que é fundamental que ele se apoie, que ele tenha uma consultoria nesse sentido. O livro trata bastante desse assunto,
fornecendo o que o produtor precisa de ter de área adequada para cada categoria animal, para não ter um adensamento de indivíduos numa área pequena que possa até ter um reflexo negativo para o solo. Mas fora isso, se for bem feito o sistema orgânico, se for tecnicamente correto, ele vai ser altamente sustentável, sem poluição ambiental. E o que é mais interessante, a gente conhece a criação de suínos orgânicos que, se a gente não avisa aquela pessoa que está chegando, ele não sabe que ali tem uma criação de suínos. Bem diferente do sistema tradicional confinado, porque às vezes passando na rodovia você já sente aquele odor ali, já sabe, ali tem suíno sendo criado. No sistema orgânico você não consegue notar esse cheiro natural, esse cheiro intenso aí da criação de suínos, em função até dessa disponibilidade de área, né? Então é um sistema totalmente sustentável, ecologicamente correto, e o que é mais interessante, socialmente aceito, né? Porque você está respeitando o habitat natural do animal, respeitando o bem-estar dos suínos. E só para registrar aqui, professor, esse modelo que o senhor traz aí para a gente no livro, por exemplo, ele é indicado para qualquer raça de suínos? Sim, sim, qualquer raça de suínos pode ser criado no sistema orgânico. É um sistema de criação, né? E aí o produtor, é interessante que nós colocamos também nesse material opções de raças diferentes, até de híbridos comerciais, porque dependendo do tipo de material que o produtor tem interesse, ele pode optar por uma ou por outra raça. Então a gente descreve algumas raças mais utilizadas na criação de suínos para atender ao que o produtor quer em função de exigência de nicho de mercado. Por exemplo, se ele quiser uma carne mais suculenta, ele vai ter que partir para uma criação de um suíno que promova um marmoreio maior na carcaça. Se ele quiser mais carne na carcaça, ele tem que ir para outra raça de suínos que tem naturalmente essa genética para isso. E todas elas podem ser criadas no sistema orgânico de produção de suínos. Muito bem, professor. Vamos falar um pouquinho então sobre o livro, sobre como ele foi estruturado. Quero que o senhor mostre aí para a gente a capa dele, fale um pouquinho sobre a editora, como você estruturou também. Ele traz aí casos práticos, protocolos de manejo, enfim. Como que o livro está exatamente estruturado, professor? Bom, o livro Criação Orgânica de Suínos, ele foi idealizado e apoiado pela FEALC, né? Produzido pela editora FEALC. E nós trabalhamos nesse livro para que a pessoa que nunca teve contato com suínos, ele pudesse, a partir da leitura, desenvolver um sistema de criação orgânica de suínos. Então ali nós temos todas as fases de criação, nós temos algumas dicas de raças recomendadas para a criação de suínos, algumas especificidades de cada uma das raças. Nós temos opções também de alimentação, de nutrição dos suínos. Colocamos o que cada alimento pode entregar para os suínos do ponto de vista orgânico. Nós mostramos estudos de caso. Nós, dentro do livro também, nós colocamos opções que o produtor tem de certificadoras, até para ele procurar uma certificadora, né? Nós trabalhamos um capítulo específico da conversão do sistema tradicional para o sistema orgânico, quanto tempo que a pessoa vai levar para fazer essa conversão e quais os detalhes que ele tem que se atentar para que ele não chegue ao final e não consiga uma certificação. Então, o livro, Felipe, ele aborda desde o início da criação até escolha de reprodutores, não só das raças, mas do indivíduo dentro da raça, o que o produtor tem que olhar, tem que prestar atenção em termos de coluna, de aprumo, de glândula mamária da fêmea, todos esses detalhes que a gente já tem uma experiência aí de mais de 20 anos dentro da academia trabalhando com produção de suínos, né? E aí nós nos colocamos, na verdade, no lugar de uma pessoa que apenas lendo o material, ela consegue desenvolver uma boa criação de suínos no sistema orgânico. A gente está falando aqui, né, de uma obra que serve diretamente para produtores e tal, mas eu imagino que ela também sirva como um manual técnico, um manual didático aí para estudantes e para profissionais da área também, né? Isso, ele é praticamente um manual da produção orgânica de suínos. Talvez, sem falsa modéstia, que seja o único material no Brasil atualizado, produzido agora em 2025, né, que você possa consultar e realmente ter referências ali que da nossa responsabilidade, né, a gente trabalha com isso daqui,
Então, você pode ter confiança no material que a gente colocou, que a gente disponibilizou nesse livro. É um dos poucos aí, quiçá do mundo, né, que tem essas informações. E diretamente ligado aqui à legislação brasileira. Essa é a nossa preocupação maior. Muito bem, professor. Então, fica a dica para quem está nos assistindo, quem tiver interesse. O livro está disponível na internet, basta procurar ali pelo título do livro, né? Que vai ser fácil de achar. O livro se chama Criação Orgânica de Suínos. Está disponível, então, na internet para o pessoal que está interessado buscar mais informações e adquirir esse livro. O professor Rony, o autor do livro, né? Rony Ferreira. E, professor, eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado um pouquinho com a gente aqui hoje, apresentado essa novidade para a nossa audiência. Eu tenho certeza que muita gente se interessou, vai buscar se informar melhor, vai buscar aí as informações nessa obra editada por você, viu? Muito obrigado mais uma vez. Saiba que o canal está aberto para esse diálogo. Vamos voltar a conversar em novas oportunidades. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de oferecer uma opção a mais de renda para o produtor brasileiro, nesse caso, a criação orgânica de suínos. Muito bem, professor. Obrigado mais uma vez. E a você que está em casa, muito obrigado pelo carinho da audiência, pela companhia com a gente até aqui. A gente se encontra ao longo da programação em novas oportunidades. Até a próxima. Tchau.